Bom, nós estamos aqui com Nilmário Miranda, uma das principais referências na questão dos direitos humanos e da memória com relação à ditadura. Nilmário, nós estamos falando com muitos jovens hoje. Existiu mesmo a ditadura? Ué, para mim existiu. Mas faz só Eu sou de Teófilo Otoni. Nos próximos dias, nós vamos fazer uma homenagem às 74 pessoas que foram presas no golpe, naquela cidade, dentre os quais meu pai, que ficou 14 dias, governador Valadares, preso, né? Teve um IPM, que era policial militar, teve o coronel Urano, que fazia esse IPM. Mas que crime ele cometeu para ser preso? Não, ele era acusado de ser do Partido Comunista Brasileiro. Era uma pessoa, nossa, muito pacífica, muito cordial, educadíssima com todo mundo. Mas, na época, o pretexto do golpe da ditadura era a ameaça comunista. Então, as pessoas que tinham comunistas tinham atuação pública, foram candidatos em 46, um líder sindical ferroviário. Então, antes da ditadura, o Partido Comunista era legal? Até 47. Até 47. Aí houve uma decisão do STF de tirar a legalidade dele, que ele chama Partido Comunista do Brasil. Então, com base numa interpretação de que era ligado a um partido estrangeiro, tirar a legalidade do partido em plena democracia. Eles tinham sido constituintes, teve 11 constituintes, que eram deputados federais, e um senador mais votado do país, eleito por 7 estados, que é Luiz Carlos Prestes. Naquela época assim que... Então, pensar diferente era um problema? Os comunistas eram um partido importante, o Partido Comunista, porque eles eram fortemente ligados ao movimento sindical, à imprensa, à cultura, ligados às lutas populares, a luta contra a desigualdade no Brasil. E era um partido importante, eles tiveram que se alojar em outros partidos. Não acabou, não. Inclusive, tinha muita gente, muitos paraenses, foram quadros notáveis do Partido Comunista, né, que fizeram história na luta assim, de criar sindicatos, jornais. O Partido Comunista chegou a ter 7 jornais diários no país. 7 jornais diários. Imagina que a importância que tinha esse partido na luta social, política, cultural no país. Né? É porque hoje, né, ao mesmo tempo que se fala do direito de expressão, né, como os que estiveram no 8 de janeiro de 2023, que quebraram todo, né, o Palácio do Governo, também falam que os comunistas são criminosos, que os comunistas eram contra o Estado, a polícia, porque eram corruptos. Sempre foi. No Brasil nós temos essa história. Corruptos caçam presidentes, deputados, senadores por corrupção. Já vem da nossa história. Segundo, nós temos uma tradição golpista nas Forças Armadas. Elas sempre se acreditaram esse poder moderador, acima da lei ou da ordem. A partir de 91 não devia ser assim. Era uma república. E a república separa os poderes. E a Força Armada deviam estar subordinada ao poder civil. É assim que funciona a democracia republicana. Mas eles já vinham desde lá de trás aquela ideia de que eles são um poder, eles dão a última palavra sobre o que o país pode ser. Então nós tivemos uma infinidade de golpes, ou tentativas de golpes, inclusive durante a democracia, durante o período de 46 a 64, período que tinha uma Constituição democrática, democraticamente construída, nós tivemos tentativa do golpe contra Getúlio, né, chamada República do Galeão. Né, ele se suicidou porque estava na iminência de um golpe, no caso aeronáutico. Veio o Juscelino Kubitschek, que era um político assim, com um projeto de nação importantíssimo para o país virar uma nação, desenvolver seu parque produtivo, sua indústria, entrar
na disputa mundial da ciência e tecnologia, e ele tentaram impedir a posse dele, porque ele era do PSD, um partido de centro e com tendências conservadoras. Não fosse o Tancredo e o Lott, ele não teria tomado posse. Durante o governo dele, teve 2 tentativas de golpe, em Aragaça e Jacareacanga, feita por militares. Ele concluiu com o seu coisa. Foi eleito aquele Jânio Quadros, com plataforma de corrupção, tinha uma vassourinha. É como se o Brasil não tivesse educação e saúde suficiente devido à corrupção. Não tem nada a ver, a corrupção é uma coisa... E de novo está em voga isso. Está em voga. Então eles tentaram, ele elegeu daquela forma, tentou depois, como era um aventureiro, se elegeu, com base nessa mentira que a causa da desigualdade era a corrupção, que é uma mentira. A desigualdade é que ela nunca foi enfrentada. Enfrentada tem que ser por uma reforma tributária, por decisões de política econômica, pela implantação de políticas públicas distributivas, políticas públicas... Sistema econômico. A distribuição da renda, do poder, do saber, que é concentrado no Brasil no elite, sempre no elite, que se aposta do Estado. Ele tinha que democratizar o Estado para poder... Uma pergunta que eu estou fazendo para várias figuras, assim como você, importantes para a nossa história. Você foi deputado federal, estadual, federal, depois contribuiu no governo Lula, acho que na Secretaria de Direitos Humanos. O primeiro-ministro de Direitos Humanos do país. Ministro de Direitos Humanos, e depois na Comissão da Verdade, não é isso? Fui na Fundação Perseu Abramo, que era... Na Comissão da Verdade, não. Eu voltei para a Câmara Federal, fiz o 4º mandato. Depois fui secretário de Direitos Humanos em Minas Gerais, de 15 a 18. Fui secretário lá. E agora eu voltei para Brasília como assessor do ministro Silvio Almeida. Excelente. Então veja, eu te pergunto o seguinte, você viveu, enfrentou, lutou contra a ditadura de 64 e viveu ativamente no processo de redemocratização. E agora nós nos vemos, 40 anos depois, com uma democracia muito frágil, muito ameaçada. O que a gente deixou de fazer para avançar a democracia no Brasil? Só para concluir também, aquela fase que eu estava falando, minha primeira prisão foi em 68, por um panfleto, distribuição de panfleto, imagina. Isso é uma ditadura. Panfleto mimeografado, de péssima leitura. 3 anos de reclusão, fui condenado e perdo direitos políticos. Olha só, isso é uma ditadura. Aí eu fui obrigado a ir para a clandestinidade. Eu tinha feito 3 anos de ciência econômica, era colega da Dilma Rousseff, da mesma escola, nós éramos mesma organização política, mesma escola. Aí vivia clandestinamente. Clandestinamente você adotar outros nomes, mudar de lugar, mas você muda de camisa, porque era um terror de Estado que nós estávamos vivendo. Em 72 fui preso de novo. Aí fiquei 3 anos e meio nas prisões. Percorri todos os centros de tortura principais de São Paulo, que era o DOI-CODE e o DOPS, fui preso pelo DOPS, e percorri os presídios políticos, os cárceres políticos, que era o Tiradentes, foi demolido, o Carandiru foi demolido, o Hipódromo foi demolido, e fui para Juiz de Fora no último ano cumprir Minas, as penas de Minas. Eu cheguei a ser condenado 4 vezes, 6 anos e 4 meses de... Eu não fiz luta armada, porque eu era admirador, eram amigos, parceiros que foram para a luta armada, porque não tinha espaço para atuação política, mas eu era de uma outra linha política. Não porque para mim, um dos maiores brasileiros daquele período foi o caso Marighella, né? Eu divergia politicamente da estratégia dele, mas eu assim sofri profundamente com a morte dele, 4 de novembro de 69. Caso Lamarck, de uma admiração, não conheci.
mas eu tinha uma admiração enorme pela história dele. Sim, mas onde deu errado? A anistia. A anistia foi feita durante a ditadura. A ditadura já tinha se guardado. Só o executivo podia propor anistia, não podia partir do Congresso, por exemplo. Existia um movimento feminino, depois o comitê fazia anistia. Aqui o Egídio Salles era um grande, era uma pessoa expressiva desse. Muitos outros. A imprensa, os jornais alternativos, aí, os jornais de resistência, a própria resistência, né? A Sociedade Paraense, né, foi uma das primeiras mais importantes do país de direitos humanos. Foi muito notável. Mas olha só, a anistia foi importante. Ela trouxe de volta um Brizola, que é um gigante da história, um Miguel Arraes, que é um gigante, um Luiz Carlos Prestes, os companheiros da Ação Popular, que é o grupo que eu iniciei minha vida política, o famoso irmão do Enfio, e milhares de outros. Eram pessoas que depois implodiu aquele sistema bipartidário da ditadura, ali no MDB. E que as eleições se davam nos quartéis, né? Depois os congressos e a Assembleia eram só para homologar decisões que, né? Enfim, a anistia implodiu isso. Mas houve um erro básico, que foi anistiar o torturador. A anistia é um instituto que apareceu na história para reparar os crimes cometidos pelo Estado contra pessoas. E aqui foi usado para amnistiar o verdugo, o Carrasco também. É um caso único que existia naquele momento. Não tira o mérito de ter trazido de volta. Chegou a ter 12, 15 mil pessoas no exílio, puderam voltar ao país. Os jovens de hoje não têm muito essa noção do papel e da dimensão da tortura. Porque, vamos lá, o cara cometeu um crime, ele foi preso. Né? Então tem seus direitos civis restritos até pagar. Mas na ditadura, além da prisão, havia tortura institucionalizada. Fala dessa diferença do que é hoje. É porque ao haver o golpe de 64, que rompeu-se com o Estado Democrático de Direito, a Constituição de 46. Você pode discordar de alguns pontos dela, mas foi democraticamente construída. Era uma Constituição democrática, correspondeu àquela época. Então, rompeu com isso. Então, daí passou a haver atos institucionais. Quer dizer, a ditadura solta um ato, aquela é a lei. A lei não passa por uma construção dentro com a sociedade, não passa por consenso, é imposta, é o ato adicional. Aí, quando teve uma derrota da ditadura em 65, a primeira derrota política eleitoral, perderam as eleições no Rio, Minas e outros estados, PSD, UDN, naquele período, PTB, eles extinguiram os partidos, criou só dois, a Arena e o MDB. Número 5, famoso. Não, antes. Número 2. Número 2, que acabou com os partidos políticos, criou a Arena e o MDB. Só dois partidos, você era obrigado a entrar neles. Isso tudo vem imposto. Por exemplo, a partir do ato número 5, acabou com o Instituto do Habeas Corpus. Ora, para que vale advogado sem ter o Instituto do Habeas Corpus? Um criminalista. Então, você vê que daí que advogados extraordinários no Brasil enfrentaram isso. A Messi Albuquerque é uma heroína. Ela defendeu 700 presos no Nordeste brasileiro. Ela foi presa 12 vezes. O Edibal Piveta, que era o César Vieira, que era um teatrólogo, fez Corinthians Meu Amor, ficou na época no clássico, foi preso 11 vezes. Os advogados eram presos. Eu fiquei preso muitos anos. Eu era levado, às vezes, para ser criado com meu advogado. Como que advogado é preso? Ele é que vai me defender. Então, ser advogado era risco de vida. Um risco de vida. E muitos advogados foram mortos, muitos foram presos. Eles eram vigiados, tinha escuta ilegal para acompanhar a atividade deles. Os criminalistas, depois também os trabalhistas, uma certa fase da ditadura,
E depois também aqueles dedicaram a essas causas da igualdade de gênero, opção de gênero, de LGBTQIA+, também é advogado contra o racismo, né? Esse tipo, advogados eram uma atividade de risco, porque não tem Estado Democrático de Direito, que é a matéria-prima, não tem tribunais livres, né? A imprensa também sofreu muito, né? Eu sou jornalista, especialmente acompanhei isso também. Jornais que apoiaram a ditadura, quando se opuseram a ela, apoiaram o golpe, quando se opuseram à ditadura, quando ela mostrou que era uma ditadura, foram perseguidos. O Estadão, um jornal conservador, um jornal de direita. O Estadão, eles não aceitaram a censura, a peça censurada, eles publicavam um poema do Camões, uma receita de comida para protestar contra aquilo. O Correio da Manhã, que era um jornal que fez uma manchete, assim, basta. Isso é importante dizer para os jovens hoje. Tinha um censor, um funcionário público do governo em cada redação de jornal. E quando criou o jornal, dizer o que podia e o que não podia. E quando criou o Jornal Nacional, que era para também fazer a coisa da ditadura, para difundir a ditadura, tinha um censor do lado do Cid Moreira e do Chapelin, Sérgio Chapelin. Então eles na hora ia recebendo, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. Então, além da rádio, jornais, tudo foi censurado. Só saía o que a ditadura permitia. Então, também tudo isso tem que ser esclarecido. Isso é importante, porque hoje os jovens veem pessoas de projeção dizer que não houve ditadura. Dentro de cada universidade... Isso é muito importante a gente falar com a juventude hoje. Dentro de cada universidade tinha o Serviço Nacional de Informação, tinha um DSI, um Departamento de Informação. Né? Mário, você deve lembrar, no ano de 80, quando eu entrei na universidade, acho que na primeira ou segunda semana de aula, teve um corre-corre nos pavilhões aqui da Universidade Federal do Pará e tinha sido a morte do César Leite. Um policial da Polícia Federal não cuidou da arma, a arma caiu, disparou e matou o estudante César Leite. Né, que tem a placa lá. Se não tivesse um policial federal para investigar a posição do professor, a reação dos alunos, né, não tinha acontecido essa morte. Então é bom que o pessoal veja o clima que a gente tinha. A ditadura começou a enfraquecer com a morte, com o assassinato brutal do Vladimir Herzog. Ele se apresentou, estavam sendo os jornalistas perseguidos, investigados, e ele se apresentou voluntariamente. No dia seguinte estava morto e fizeram uma versão grotesca, como se tivesse suicidado. Era quase impossível ele suicidar dentro daquele lugar. De joelho no chão. E ali ele começou a quebrar. Só que a altura da cela era baixa. Então simularam como se ele tivesse enforcado, só que ele com a perna dobrada. A perna dobrada. Quem é que não agonia do enforcamento? Não, até 68 teve dezenas de enforcados. Porque como eles não... A partir do AI-5, aí eles passaram a atuar de outra maneira. A censura feroz, eles criaram os doicotes, o Centro de Formação do Exército, o Centro de Formação da Marinha, da Aeronáutica. Por que nós estamos vendo a democracia tão ameaçada hoje? Por quê? Por causa da anistia, anistia para o Estado, para os que cometeram crimes em nome do Estado, e a transição pelo alto. Foi uma transição que, para sair da ditadura, foi negociado que não haveria nenhuma forma de punição aos militares e que preservaria os mitos, as mentiras sobre o que foi a ditadura. Né? E isso que foi a transição, foi um pacto de transição. Então, felizmente, não formou uma cultura não formou uma cultura democrática, não formou. Veio a Constituição mais importante da nossa história, de 88, porque ela teve forte participação popular. Você foi constitucionalista? Não, eu fui constituinte estadual. Mas acompanhei, que eu coordenava o Comitê Pró-Participação Popular na Constituinte em Minas. A gente fazia que as emendas populares. Foi uma Constituição
Claro, tem críticas a ela, ter mantido polícia militar não tinha sentido. Ter feito uma estrutura tributária regressiva. Quer dizer, quem ganha mais, paga mais. Numa democracia deve ser quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Quem não ganha nada, recebe. Você distribui. Tem que financiar o Estado. É o rico, porque ninguém é rico pelo seu trabalho. Ele é rico pela apropriação do fruto do trabalho da sociedade. Quem cria riqueza são os trabalhadores. E eles se apropriam daquela riqueza. Então eles têm que pagar impostos para ter igualdade no país, para ter educação pública, para ter previdência pública, para ter saúde pública, para ter cultura. O consumo que vai beneficiar ele também. Para ter cultura. A cultura também é ela que cria a identidade da nação. Então você vê, quando tem uma ditadura, a primeira coisa que persegue é a cultura. Porque esse pouco não controla a cultura para dominar a cultura. Né? Então, eu acho que houve isso, não houve uma... É igual a escravidão. Quer dizer, aqui o que as pessoas aprendem, que a ama de leite, o pai João, que eram aquelas pessoas... Ora, um escravo morria com 30 anos, que não tinha jornada, era brutal a exploração do trabalho. O trabalho era castigo, não tinha pagamento. No comércio transatlântico de pessoas da África para o Brasil, o maior comércio durante séculos, 2 milhões de pessoas morreram na travessia, eram tirados ao mar. Os tubarões mudaram de... país a acabar com a escravidão. Os tubarões mudaram a rota dentro do Atlântico para seguir os que chamam negreiros, que era o transporte transatlântico, pessoas escravizadas. As pessoas eram vendidas, as famílias eram vendidas. Por isso teve tanto estupro de crianças, por isso que a mulher é tão desrespeitada ao longo da história do Brasil. A mulher ela também era comprada. O homem morria cedo, que todo o fruto do seu trabalho era apropriado, mas a mulher também podia ser estuprada, virava, entendeu? Parte era mercantilizada, as crianças também. Isso, a escravidão tem que ser, a memória dela tem que ser efetiva. Porque a nossa Constituição, o que ela diz? O Brasil é multiétnico e multicultural. Então a democracia ainda está por conquistar? Está por conquistar, é uma construção permanente. Memória, verdade, participação popular. Ter muita participação, sociedade civil prestigiada, ter Estado mais poroso, mais democrático. Decidir, por exemplo, o orçamento de uma cidade, o orçamento de um Estado, o orçamento da nação. Essa que define o grau de desigualdade, ou de menos ou mais desigualdade. Onde vai colocar o seu próprio dinheiro, né? O seu próprio dinheiro, isso aí tem que ser. O orçamento público é do público. Tem que ser. E tem que também, a atividade das polícias tem que passar por um controle, além do Ministério Público, um controle social. Por ouvidorias independentes que, né, não pode a polícia matar e ela mesma que cuida da perícia, não. Tem que ter câmeras nos informes. Quando tem câmeras, reduz brutalmente a letalidade policial. A do Brasil é escandalosa, a letalidade policial. Que é um pouco, é isso. Que é a tudo democracia colônia, graus, né? Escravismo, a república, democracia pela metade, democraduras, ditabrandas. É isso, democracia tem que ter forte participação da sociedade. Tem que ser para... Nilmário, te agradecer profundamente a generosidade de ceder esse momento aqui para a gente e para apresentar para todos os jovens, estudantes, professores da Universidade da Amazônia como um todo, essa recuperação desse momento importante da nossa história, que é a construção do nosso futuro. Não há futuro sem a referência da memória e da história. Então, obrigado, Nilmário. Tamo junto. Pela democracia. Pela democracia, sempre.